Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Quem fala é Guilherme Mulato. Hoje eu vim aqui trazer um assunto para vocês que pode até interessar para vocês aí, que é a questão do custo de tatuagens e quais são os fatores que influenciam na questão do custo, beleza? Então fica ligado aí, veja o vídeo até o final para você entender como que funciona essa questão dos valores aqui na tatuagem, beleza? É, dos fatores, são vários fatores que alteram o valor das tatuagens é, em determinadas áreas e tal, mas principalmente aqui no Brasil, principalmente, o que altera mais o valor da tatuagem seria a habilidade e experiência do artista. Geralmente, artistas mais experientes, eles e famosos e tal, eles costumam cobrar um pouco mais caro, tá? Da questão do valor da tatuagem. Por quê? Porque eles já têm tempo de tatuagem, já têm domínio de técnicas diferentes, já têm domínio artístico e já tem geralmente um estilo definido que faz mais e que faz melhor, digamos assim. Então, esse é um dos fatores determinantes aí para o preço da tatuagem. Outro fator que determina o valor da tatuagem como sendo mais alto ou mais baixo, seria a localização do estúdio, tá? A localização do estúdio é uma das coisas que podem elevar o custo da tatuagem, tá? Dependendo se for uma cidade de região metropolitana ou se for de é, uma metrópole ou se for uma capital, digamos assim, o preço da tatuagem pode variar justamente por causa do custo dos do custo do local, do aluguel do local ou da compra do local que a pessoa fez. Geralmente, estúdios maiores, eles podem até cobrar um pouco mais baixo, porque é dividido entre todos os tatuadores. Então, da maneira que eu trabalho hoje em dia, no estúdio que eu trabalho é feito assim, nós todos dividimos o valor do aluguel, então fica mais barato, então isso acaba sendo repassado para o nosso cliente um pouquinho mais barato, mas isso é uma questão muito de um tatuador para outro. Então, você tem que se atentar na questão da localização, de onde você vai fazer a tatuagem, porque pode ficar um pouco mais caro, um pouco mais barato. Só que eu acho que o fator principal aqui nessa questão seria realmente a habilidade e a exposição do tatuador. Então, você tem que saber com quem você está fazendo e escolher o melhor tatuador e não pelo lugar que ele está fazendo, né? E sim pela qualidade técnica, qualidade de aplicação e qualidade artística desse tatuador, beleza? Uma outra coisa que pode influenciar é a questão do design da tatuagem, tá? O desenho da tatuagem em si. Tatuagens com um nível de detalhamento maior geralmente são cobrados mais caro, justamente porque tem um nível de dificuldade técnica maior, um nível de dificuldade artística também maior. Se eventualmente o tatuador for fazer o desenho, ele tem muito mais coisas para fazer, muito mais técnicas para utilizar dentro da tatuagem, então isso pode ser que altere o valor da tatuagem no final, tá? Então tem que se atentar muito a esse tipo de coisa. Quando você pega um artista, um tatuador no caso, que não vai fazer o desenho, geralmente os tatuadores que não fazem seus próprios desenhos, que pegam no Pinterest, alguma coisa assim, prontos, e daí já vai para tatuagem, eles cobram mais barato, porque eles não têm o trabalho artístico ali de fazer a tatuagem. Tem tatuadores que não cobram o desenho da tatuagem, então vai acabar você vai acabar pagando mais barato, digamos assim, porque o valor do desenho já está incluso ali na tatuagem, né? Então, o tatuador ele faz o desenho exclusivo, autoral para você, só que aquele desenho vai ser só para você, só que aquele desenho ele não cobra de você.
Ele vai cobrar de você somente o trabalho dele, as horas dele de tatuagem, mas ele não vai cobrar de você o desenho em si, né? Então, geralmente, isso acontece quando o cliente já é conhecido do tatuador. Os meus clientes, por exemplo, eu não cobro o desenho para eles de forma alguma. Eu geralmente, quando eu faço um desenho para um cliente que ele pega e fala, olha, não gostei muito disso e tal, eu faço uma modificação ou outra, ou se ele fala, olha, não gostei desse desenho, eu quero outro desenho, eu coloco aquele desenho que o cliente não gostou à venda, geralmente, coloco no portfólio e acaba conseguindo vender. Então, é uma questão muito de adaptação ali, é uma questão muito de escolha pessoal do tatuador. Então, tem tatuador que vai cobrar pelo desenho antecipadamente, tem tatuador que vai cobrar embutido na tatuagem, tem tatuador que nem vai cobrar, beleza? Outra coisa é o tamanho da tatuagem e a localização dela, tá? Geralmente, locais mais difíceis de tatuar são locais que são evitados por tatuadores e acaba cobrando um pouco mais caro. Então, por exemplo, se você quer fazer uma tatuagem na mão, por exemplo, que é uma parte bem dolorida e que vai desbotar muito, geralmente os tatuadores cobram um pouco mais caro na mão, porque justamente pode ser que desbote e tal, desbota muito fácil, a mão entra em contato com muitos químicos que faz com que perca muita pigmentação. Então, os tatuadores, pelo menos que eu conheço, eles cobram um pouco mais caro nas tatuagens na mão, porque acaba não compensando fazer, porque você tem muito mais retrabalho, digamos assim, para retoque, alguma coisa assim, e a tatuagem no decorrer do tempo acaba pagando muito mais rápido. O custo do material também do tatuador modifica muito o valor que ele vai cobrar. Então, aqui no Brasil, os materiais de tatuagem eles são bem caros, tem materiais muito caros aqui no Brasil, tem máquinas muito caras, tá? O equipamento da tatuagem pode ser um fator determinante para isso. Então, por exemplo, tem caixas de cartucho aqui, que no caso eu uso cartucho. Tem caixas de cartucho que estão a R$ 45. Só que esses cartuchos eles têm uma qualidade muito menor do que os cartuchos mais caros. Então, tem caixa de cartucho que chega a R$ 450. Então, acaba ficando muito complicado do cliente saber, porque ele não sabe qual que é o custo do material do tatuador. Então, ele não sabe qual tinta que o tatuador usa, não sabe qual o cartucho que o tatuador está usando, não sabe qual que é a máquina do tatuador. Então, acaba complicando um pouco, porque cada tatuador vai usar um determinado tipo de tinta, um determinado tipo de material, que pode ser melhor do que outros tatuadores que cobram mais barato, e acaba ficando mal visto porque você cobra um pouco mais caro, apesar de que você realmente gasta mais para ter o espaço, para ter os materiais, para ter o equipamento melhor para fazer a tatuagem no teu cliente. Então, geralmente as pessoas que reclamam, elas não entendem esses fatores, tá? Que você tem que entender que esse fator do material também ele é muito determinante na questão da tatuagem, tá? Então, leve em consideração isso quando você for fazer uma tatuagem, leve em consideração que você pode estar pagando também por um material de mais qualidade, beleza? Geralmente, esse é um fator também bem importante na questão de afetar o custo da tatuagem, tá? A questão de você encontrar um bom preço na tatuagem, eu acredito que para você encontrar um bom preço, você tem que primeiro pensar qual que é o seu objetivo. Se você quer uma tatuagem de qualidade, geralmente ela não vai vir atrelada a um preço baixo, tá? Então, já tive clientes, na verdade, né? Fiz uma prospecção de cliente que o pessoal estava querendo que eu cobrasse muito barato,
sendo que eu tenho custos mais elevados e acabou que eu não consegui fechar esse serviço justamente porque a pessoa achava que seria mais barato, mas acabou não fechando o serviço por causa disso. Então você tem que pesquisar o que cabe no seu bolso. Ah, eu quero isso daqui, beleza. Você consegue estar fazendo com uma boa qualidade. Se você pesquisar os estúdios, você consegue estar fazendo com uma boa qualidade aquele mesmo serviço com aquela mesma qualidade. Se você escolheu no Pinterest, alguma coisa assim, você consegue algum estúdio que faça na mesma qualidade que aquele serviço, ou melhor, por um preço baixo. Se você acredita que não, você vai ter que esperar. Tatuagem é artigo de luxo, tatuagem é igual carro. Eu vejo assim, pelo menos. Então, se você não tem dinheiro, você não vai comprar, né? Então, tem que entender que existem esses fatores, você tem que pesquisar e você tem que inserir no teu orçamento a questão da qualidade do trabalho. Então, se você quer pagar R$ 150 uma tatuagem grande, você vai se decepcionar porque você não vai achar, e se você achar, você vai se decepcionar com o resultado do trabalho, tá? Outra coisa, é interessante vocês marcarem uma conversa e tal, ou visitar o estúdio, agendar alguma coisa, para vocês conversarem pessoalmente com o tatuador e conhecerem o espaço do tatuador, e para o tatuador também ver a questão do espaço que tem a ser tatuado ali, porque se você não tiver essa ideia, seria interessante, você fazer isso, seria interessante no caso, porque se você não tiver essa ideia, não tem como o tatuador determinar com precisão o preço da tatuagem. Então, às vezes você fala, ó, eu quero fazer desse tamanho aqui, e o tatuador fala para você um preço, às vezes ele está pensando que a tatuagem seria muito maior do que realmente é. Então você acaba pagando a mais porque você não quis ir no estúdio, alguma coisa assim, conversar pessoalmente com o tatuador ali, e você às vezes negociar com ele. Então, se possível, vá até o tatuador, mostre o local que você quer tatuar, porque fica muito mais fácil para a gente, tatuador no caso, e também possivelmente fica mais barato para você. Outra coisa a se considerar é o tamanho do desenho e o desenho em si. Então, tente determinar o tamanho que você quer, tente entender como que vai ser estruturado aquele desenho, porque o desenho, geralmente eu, pelo menos, tem desenhos que eu faço os patchwork, né, que no caso seria desenhos fechados, que não são para fechamento de braço, no caso, fechamento de algum membro, alguma coisa. Eu faço os patchworks, que no caso seriam os desenhos fechados. Esses desenhos eles não servem para fazer o fechamento de algum membro. Então, se você for fazer um fechamento de braço, por exemplo, você tem que pensar no braço como um todo. Você tem que pensar num desenho para o braço todo. E isso vai ser cobrado. Se você quer fazer uma tatuagem somente no antebraço, alguma coisa assim, você vai, querendo ou não, pagar somente por aquilo, mas depois, para fazer o encaixe de outros desenhos, vai ser complicado. A não ser que você faça flashzinhos, aqueles desenhos menores, e você vai fazendo aqueles vários desenhos assim, e fica com o braço com várias tatuagens pequenas ali, e acaba uma juntando com a outra ali na composição. Mas isso não é levado em consideração como se fosse braço fechado, porque braço fechado seria o braço todo com um desenho somente, tá? Pelo menos ao meu ponto de vista, né? Então, não, eu tenho um amigo que ele tem 5 tatuagens somente, que é uma tatuagem aqui, uma tatuagem aqui, uma nas costas e uma em cada perna. Ele tem o corpo todo fechado ali, só falta o peito, na verdade, mas é uma questão muito de perspectiva. Tem pessoas que têm 5 tatuagens, eu tenho 5 tatuagens, mas é muito pequenininha, então acaba não contando como fechamento e tal, e isso acaba interferindo também na questão do preço e tudo mais.
quando você pensa tipo, tenho tanta tatuagem, com tantas tatuagens, né? Beleza? Lembrando, tá? Que boas tatuagens não são baratas. E tatuagens baratas geralmente não são boas, tá? Você tem que investir num bom artista e você tem que investir num bom resultado, tá? Então, você tem que entender que a tatuagem ela vem atrelada a um preço geralmente alto. Eu acho que não tem necessidade de um valor tão alto, mas isso é uma conversa para outra hora e é uma opinião minha também, tá? Então, de qualquer forma, lembrem-se de pensar na exposição do artista e a habilidade dele, pensar na localização do estúdio, o desenho da tatuagem também importa, o tamanho do desenho, tá? O custo dos materiais e a duração da sessão, tá bom? Então, isso daí são os fatores que determinam se uma tatuagem vai ser cara ou se vai ser barata, beleza? É assim que a gente determina. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo para quem tem alguma dúvida, alguma coisa. Lembrando que eu vou estar tentando postar esses vídeos mais regularmente. Não sei se vou conseguir estar postando tão regularmente, mas eu quero estar postando aí para vocês terem uma noção um pouco maior desse mundo da tatuagem, beleza? Muito obrigado, um forte abraço e até mais.